Senhor presidente, senhores senadores, de fato vou fazer brevíssimas considerações sobre mais uma missão do FMI ao Brasil. Eu nem ia falar sobre isso hoje, porque eu estava querendo me dedicar ao tema dos hospitais universitários, mas farei amanhã. Mas como hoje pela manhã uma senhora do interior de Alagoas conseguiu me localizar para falar sobre a relação dela com o agiota, né? De que o agiota invadiu a casa, tomou o televisor, obrigou ela a vender a geladeira, e eu acabei, é evidente, por relação factível, eu acabei me lembrando da missão do FMI, que mais uma vez chega hoje. Tive a oportunidade, inclusive, de convencê-la do qual é o significado do Fundo Monetário Internacional. Mais uma vez chega uma missão do Fundo Monetário Internacional Brasil. Eu acho até que já me indignei mais com o moralismo farisaico deles. Hoje, muitas personalidades, inclusive consideradas moderadas, conservadoras, já fazem críticas preciosas ao chamado receituário do Fundo Monetário Internacional. Quem teve a oportunidade de ver entrevistas que foram dadas por um moderado, economista considerado moderado e conservador, em uma revista de economia também considerada conservadora, a revista Forbes, o Prêmio Nobel de Economia, em que fazia críticas importantes ao chamado receituário do Fundo Monetário Internacional, porque até então a indignação e as críticas pareciam como se fossem discursos raivosos da oposição radicalizada no Brasil e no mundo. Hoje, apesar da indignação ser compartilhada, a crítica ser compartilhada com muitos, é evidente que não deixo de me sentir nauseada com todo o esquema bajulatório que se monta em torno dessas missões do Fundo Monetário Internacional. Até porque, por mais que a complexa subjetividade humana se predisponha a explicar, e por mais que esses senhores se apresentem como se fossem tocados pelos chamados temperos da civilidade humana e, portanto, moderação, prudência, existe algo assim que sempre nos leva a uma indignação. A pose deles de frios, calculistas, racionais, supostamente movidos por um grau científico nas suas ações, com certeza, para quem vive a realidade do Brasil e do mundo, consegue, com muito pouco, desmontar o chamado receituário e a pose e o moralismo farisaico do Fundo Monetário Internacional. Eles se apresentam, eu acho que quem lê sobre isso já viu como eles se apresentam. Alto comando, Comitê para a Salvação do Mundo. Várias revistas importantes, vários jornais importantes já os caracterizaram dessa forma. Aquele Comitê para a Salvação do Mundo, onde está lá o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, junto com o Banco Central Americano, junto com o Fundo Monetário Internacional, e eles, aqueles desbravadores além de oceanos, fronteiras, abismos e florestas que estão por ali colocando o desenvolvimento econômico mundial. Claro que, como desbravadores, infelizmente, com a omissão e a cumplicidade do governo federal, eles rasgam também a ordem jurídica vigente do país. Até porque diz a Constituição do nosso país, e nenhum estatuto ou nenhuma cantilena trotskista, leninista, marxista, mas diz a Constituição Federal do nosso país, portanto, um instrumento importante para caracterizar a ordem jurídica vigente. No seu artigo 1º, inciso 1º, portanto, importância a esse artigo é dada. Artigo 1º da Constituição, inciso 1º da Constituição, soberania nacional. O artigo 176 da Constituição, que trata da ordem econômica e financeira, tem como também inciso número 1 do artigo, portanto, requisito irrenunciável para a relação dos agentes públicos com organismos internacionais,
também como inciso número 1, a soberania nacional. Claro que, infelizmente, isso vem sendo rasgado ao longo da história do país em nome das chamadas determinações do Fundo Monetário Internacional, ora determinando providências, ora concedendo empréstimos. Claro que imagino eu que o povo brasileiro já saiba o que de fato são essas operações de crédito. Como eles mentem muito, né, dissimulam os dados, às vezes as pessoas, né, estão lá, a mídia vai conquistando mentes e corações achando que é dinheiro que vai entrar do país, é dinheiro em caixa para investir em políticas públicas, em políticas econômicas, em desenvolvimento social, em dinamização da economia local, geração de emprego e renda. É bom que o povo brasileiro saiba, imagino que sabe que essa concessão de empréstimos, essas operações de crédito, nada mais são do que dólar em caixa, dinheiro esse que não pode ser convertido em moeda corrente, portanto não pode ser convertido em real, é dólar em caixa para viabilizar os interesses dos chamados credores do Estado brasileiro. Aqueles que a gente sabe o que é o significado deles, que é essa nuvem financeira de capital volátil que paira sobre o planeta Terra, aqueles que não se submetem ao risco do capitalismo, aqueles que, como a gente diz no interior, ganham dinheiro sem dar um prego numa broa, sem fazer absolutamente nada, sem submeter aos riscos do chamado mercado e do chamado capitalismo. E vão determinando providências. As providências que eles se dizem determinar, quem já teve a oportunidade de estudar os acordos com o Fundo Monetário Internacional em várias nações, quase que é a mesma cantilena enfadonha. É a mesma coisa. Remoção dos obstáculos para consolidar um desenvolvimento capitalista contínuo e sem sustos. Uma acumulação leve e flexível, sem grande mobilização de capital em plantas rígidas. E para isso é fundamental. Fim do intervencionismo estatal. A gente já viu que deu no Brasil. A privatização essa, inclusive, eivada de crimes contra a administração pública. O livrinho de capa preta, chamado Código Penal, onde ali está dizendo crimes contra a administração pública, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, tráfico de influência, tudo isso que foi denunciado como parte do processo de privatização. Flexibilização da legislação trabalhista e previdenciária, que todos nós também já sabemos o significado disso. E liberdade, né? Livre mobilidade de capitais e mercadorias e de força de trabalho, eles não têm a ousadia de dizer, até porque quem teve a oportunidade de condenar o Muro de Berlim, eu espero que esteja condenando igualmente e com mais vigor ainda o muro gigantesco de concreto invadindo o oceano na travessia México-Estados Unidos, que trata a força de trabalho da América Latina que tenta entrar na terra da liberdade com choque elétrico, com fuzil e com metralhadora.